Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail de um espectador sugerindo que comentássemos sobre a relação do homem com os animais de acordo com a doutrina espírita. E este é o tema de hoje. André, comer ou não comer carne? O que a doutrina espírita recomenda? A doutrina espírita nos recomenda que andemos de par em passo com a ciência. Nós temos, por exemplo, desde cientistas que afirmam que o ser humano hoje já pode viver sem alimentação carnívora. Temos cientistas que citam que ainda não é totalmente indicado, inclusive alguns citam que se nós temos presas, e há uma razão de ser, porque isso é condizente com uma dieta em que a carne está presente. Nós temos a medicina ortomolecular, que defende que alguns grupos sanguíneos necessitam da carne, então ainda não há um consenso. Mas certamente é um ato de amor e maturidade aqueles que têm a coragem de abdicar de uma alimentação carnívora ou pelo menos diminuir substancialmente a alimentação carnívora. Hoje, inclusive, é possível repor, por exemplo, a proteína com o uso de medicamentos, de vitaminas. Mas acredito que isso é algo natural. Cada vez mais nós abriremos mão de uma alimentação carnívora. O espectador Volner gostaria de saber, no caso do uso dos animais, como ferramenta de trabalho, como os cavalos e também no trabalho agrícola. Tudo isso depende. Nós vamos encontrar na Terra, neste educandário de luz e de aprendizado, comunidades extremamente carentes de tudo, aonde o animal é uma ferramenta importante para a manutenção, para a alimentação, para a lavoura. Então não é possível abrir mão dos nossos irmãos animais nestas condições. Agora, na sociedade urbanizada mais adiantada, é preferível que nós não façamos mais uso dos animais para as atividades de labor, uma vez que hoje as máquinas já estão substituindo. Tem também a questão dos esportes. Alguns esportes são praticados com animais, entre eles o hipismo. É preciso levar em consideração que tipo de vida, que tipo de cuidados estão sendo levados a estes animais. Nós tínhamos até pouco tempo, por exemplo, os circos, onde animais eram aprisionados, escravizados até. E hoje, naturalmente, nós vemos circos que é o homem que está ali atuando, né? Por exemplo, um dos mais famosos, o Cirque du Soleil. Então, nós percebemos que, finalmente, o homem caminha para ser um irmão mais velho dos animais, tratando-os com carinho, com atenção, com respeito, na condição que se encontram. Então, como que deve ser a relação entre os homens e os animais? A relação de alguém mais capaz, neste caso a raça humana, em relação a um ser mais atrasado em evolução, e se levado em consideração a raça humana, ou seja, aqueles que mais têm devem mais cuidados àqueles que menos têm. Isso está acontecendo, mas ainda os nossos irmãos animais ainda são vitimados por nosso crescimento desenfreado em ter. Nós experimentamos, por exemplo, já na história humana, alguns animais que foram extintos. No norte do planeta, por exemplo, os ursos agonizam. Então nós vemos que não é só uma relação de comer ou não comer carne, não é só uma relação de utilizar o animal para o trabalho ou não utilizar. É uma relação, inclusive, de respeito quanto ao meio ambiente do planeta, porque muitas raças estão sendo dizimadas, né? E o nosso papel é de cuidar dos nossos irmãos animais, até porque é isso que esperamos dos espíritos superiores, que eles cuidem de nós. E os espíritos superiores certamente contam conosco para que nós cuidemos dos nossos irmãos animais. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Agradeço também ao Volner pela sugestão do tema de hoje. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado pelo André? Então escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!